Queremos, nesta manhã, meditar na palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler todo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Em reverência à palavra de Deus, aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé, reverenciando o Deus maravilhoso que nós temos e que servimos. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13 verso 1 até o 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu passo a mostrar ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos com espelho, obscuramente, ou então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Amém? Deus, tua palavra está aberta, foi lida, e agora fala conosco. Porque por nós mesmos somos incapazes até mesmo de pronunciar a tua palavra. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, pela direção do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra será anunciada e produzirá frutos que salte desta vida para a vida eterna. Dá-nos a tua direção, a tua bênção, nos usa, ó Deus, escondido atrás da cruz de Cristo, para que teu Filho amado Jesus apareça e nós venhamos a diminuir. Dá-nos a tua bênção e a tua direção e abençoe cada irmão que aqui está, aqueles também que nos ouvem pela internet. E tal, ó Deus, neste momento nos assistindo, que a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia alcance esses corações e que a tua palavra produza frutos em cada vida, para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Nós oramos agradecidos com a certeza que temos de receber as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O texto em que nós acabamos de ler é um texto da palavra de Deus que Paulo mostra-nos claramente que nós podemos viver da forma que nós quisermos, mas se nós não estivermos amor, nada seremos, nada poderemos realizar. O amor está sobre todas as coisas. E por que razão? Pelo fato de que Deus é amor. O texto nos diz que
Havendo muitas coisas, cessarão. E por quê? Porque tudo isto passará. Mas o amor não acaba, o amor não passa. Ele permanece para sempre, porque Deus é amor. E nós queremos, nesta manhã, aprender com os irmãos e estudar com os irmãos a palavra de Deus, que nós acabamos de ler, conjugando o verbo amar, não é? Aprendendo a conjugar o verbo amar. Como nós poderíamos dizer, eu amo, tu amas, ele ama, né? Mas é interessante que agora permanece 3 coisas: fé, esperança e amor. Qual que é o maior? O amor. Porque a fé, ela desaparecerá a hora que nós deixarmos, transpormos os umbrais da eternidade, deixarmos este tabernáculo e adentrarmos a glória eterna, não há mais necessidade de fé. Esperança. A esperança é maravilhosa, mas enquanto estamos nessa vida, nós temos esperança. Há até um provérbio que diz que enquanto há vida, há esperança. Mas a hora que a vida se finda, também se findou a esperança. Mas, conjugando este verbo, nós vamos aprender o seguinte: certa ocasião, um fariseu, intérprete da lei, conhecedor da lei, homem que sabia tudo a respeito da lei, ele se aproxima de Jesus e, querendo experimentá-lo, ele faz ao Senhor Jesus uma pergunta: qual é o grande mandamento da lei? E a resposta de Jesus, ela foi clara, ela foi concisa e ela foi final. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Então nós vejamos que algumas razões bíblicas que nos motivam a conjugar este verbo, a aprendermos a conjugar este verbo. Porque se este é o grande mandamento da lei, como é que nós temos vivido, como nós temos aprendido, como nós temos conjugado este verbo no nosso dia a dia? Há sempre uma grande preocupação em nossas vidas quando alguém faz alguma coisa que nos desagrada. A primeira reação que nós temos é de repudiá-lo, é de nos afastar dele, é deixá-lo de lado. E por isso nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, né? Aprender como nos aproximarmos em momentos difíceis, em momento em que muitas e muitas vezes nós não queremos nem mesmo compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos semelhantes, aquilo que pode mudar a vida de qualquer um, que é o amor. Então nós vamos ver 4 pontos neste texto bíblico. O primeiro deles que nós vamos ver é: amamos por quê? Há uma razão por que nós amamos, né? Nós amamos porque nós somos bons, nós amamos porque nós queremos amar, nós amamos porque, amando, nós vamos evitar alguma contenda, algum litígio. Não, nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Se Cristo não houvera nos amado, se Cristo não tivesse me amado da forma como Ele me amou, eu não teria nenhuma chance de conjugar este verbo. E como faz bem saber que a iniciativa foi dele e não minha. Muitas e muitas vezes nós queremos buscar fazer alguma coisa para ajudar ao Senhor para a nossa salvação. Mas nós entendemos nesse texto que não há nenhuma razão
de nós fazermos alguma coisa por nós mesmos como homens, e quando eu me refiro a homens, eu me refiro a homens e mulheres, que possa nos trazer algo que nos beneficia, que nos leva para próximo de Deus, da salvação. Porque o coração do homem é mau. O coração do homem não tem nenhum intento de fazer o bem, se não for através de Cristo Jesus. E para isto nós vemos que a iniciativa que foi dele, nós não temos mérito quando nós amamos uma pessoa. Quando eu amo uma pessoa, não é um mérito meu, mas é o mérito de Cristo na minha vida. Por isso nós precisamos aprender realmente como viver este amor. Porque é mérito de Cristo, não nosso. Então Ele nos amou primeiro. Isso está lá em 1 João 4,19. Nós fomos amados com grande amor, a fim de podermos compreender. Nós só podemos compreender com todos os santos qual a largura, qual é o comprimento, qual a altura, qual a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então o amor de Cristo excede todo o nosso entendimento. O nosso entendimento está muito aquém do amor de Cristo, porque o amor de Cristo é insondável e eficaz. Por isso, meus amados, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que você seja cheio da plenitude de Deus, para que você seja completo, você precisa realmente viver desta maneira, olhando para Ele, porque Ele nos amou primeiro. Eu não tinha nenhum mérito, eu não procuro o homem por si mesmo, ele não procura Deus para servir. O homem por si mesmo, ele vai sempre em busca dos seus caprichos. Ele vai sempre em busca daquele algo que vai satisfazer o seu ego. Por isso mesmo a palavra de Deus nos diz assim, olha, não é mais eu que vivo, agora é Cristo que está vivendo em mim. Então nós podemos usar Cristo em mim através do amor. Efésios 3, 18 e 19. Nós somos amados com amor eterno. Diz lá o profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso 3, ele diz que de longe se nos deixou ver o Senhor. De longe nos deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Meu amado, se você está aqui hoje, não é porque você amou a Deus primeiro, não é porque você amou a Cristo que você está aqui, é porque Cristo te amou. E Ele então te escolheu para que você estivesse aqui, buscando adorar e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Por isto, de longe, nos deixou ver o Senhor. De longe o Senhor nos deixou ver, dizendo, olha, eu te amei com amor eterno. E por isso eu te atraí, eu te busquei, eu te tirei das trevas e te trouxe para a maravilhosa graça de Deus. Segundo ponto, nós amamos porque amar é uma dívida. Nós não amamos por outra razão. Mas se eu amo o meu amado, é porque amar é uma dívida. E a Bíblia ela é muito clara e nos ensina que nós não devemos contrair nenhuma dívida, né? Não devemos dever nada a ninguém. Não é assim que a Bíblia nos ensina? A ninguém devais coisa alguma. Mas exceto o amor com que Ele nos amou. Então nós temos uma dívida e esta dívida é o amor. E essa nós não conseguimos pagar.
Porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu a sua vida no nosso lugar, lá na cruz do Calvário, né? Quem devia passar pelaquela cruz seria eu? Não, era o Senhor Jesus, o mérito é dele, não é meu. Por isso Ele nos amou desta forma. Então a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que nós fomos amados. Olha, meus queridos, nesta manhã, se não for o amor do Senhor, nós de maneira alguma estaríamos aqui. Preferiríamos estar em tantos outros lugares, né? Quem sabe, às vezes, até descansando um pouco mais. Hoje, quando nós levantamos 5:30 da manhã, nós tínhamos um compromisso e nós precisávamos. Eu estive pensando, ora, se não for a misericórdia do Senhor, né? Há muito nem aqui nós estaríamos. Então, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Então, mas ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Falando com uma pessoa esta semana, nós estivemos dizendo a ele, olha, nós achamos que nós somos bons e às vezes nós queremos fazer coisas boas, mas se não for o Senhor em nossas vidas, nós não produziríamos nenhum bem, nós não faríamos nada de bom, só faria o que era mal, porque o coração do homem é mau, o coração do homem é desejoso sempre para fazer o mal. Mas a misericórdia do Senhor nos transforma, porque Ele nos amou desta maneira. Então, por isso a Bíblia nos diz assim, olha, não adulterarás. Romanos 13, 8 e 9. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, em tudo, nesta palavra se resume. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é dizer, olha, eu não posso fazer o mal para o meu próprio corpo. Portanto, eu não devo fazer o mal para o meu próximo, para o meu semelhante. Mas muitas e muitas vezes, quando nós somos pegos de surpresa, ou quando alguém nos surpreende com alguma coisa que traz para dentro de nós uma reflexão, nós costumamos a nos rebelar. E quando nós nos rebelamos, nós não rebelamos contra o homem. Nós nos rebelamos contra Deus, nós nos tornamos rebeldes contra Deus, porque a sua palavra está nos ensinando que, além dele nos ter amado primeiro, ele nos amou de tal maneira que nos garantiu a entrada na mansão celestial. Então eu me rebelo contra Deus e não contra o homem. Quando nós amamos, nós estamos pagando esta dívida que eu tenho para com o Senhor. Então, quando eu amo meu irmão, eu pago uma dívida que eu tenho para com meu irmão, porque o Senhor me amou primeiro. E aí, então, ao pagar esta dívida, eu posso dizer, olha, eu estou em paz com Cristo Jesus. Se você não ama, aprenda a conjugar este verbo. Se você tem alguma dificuldade no coração de amar as pessoas, muitas e muitas vezes nós achamos que nós somos melhores do que aqueles que estão em uma cadeia, que estão em determinados lugares, que estão fazendo as coisas más. Meus amados, nós somos diferentes porque fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós somos diferentes das pessoas e não melhores do que as pessoas. E se as pessoas continuam nesta trajetória de vida, é porque não conheceu o amor de Cristo. Porque quando conhecemos o amor de Cristo, a nossa vida é mudada, é transformada. E isto é feito não porque nós somos bons ou porque merecemos alguma coisa, mas é para a glória de Deus, é por causa do nome de Deus
que Ele nos amou e nos ama. Terceiro lugar, nós amamos porque amar é um mandamento. Amar é um mandamento de Deus. Olha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque amar é uma dívida. Nós amamos porque é um mandamento. Mandamento de quem? Mandamento do Senhor Deus. Então, mandamento, logo, não se discute. Por quê? Porque mandamento é preceito, é doutrina, é ordem. Se você quer provar que você é discípulo do Senhor Jesus, ame as pessoas, ame os irmãos, ame aquele que está do teu lado, o teu vizinho, ou aquele que muitas vezes traz tantas coisas desagradáveis para a tua vida. Ame-o, porque ao amá-lo, você vai provar que você é discípulo do Senhor Jesus. Portanto, se é um mandamento, se é uma doutrina, se é uma ordem, logo nós não discutimos, nós obedecemos. Então, para obedecer esta ordem, esta doutrina, este preceito, esta prescrição, nós precisamos agir levando a sério a ordem dada por Cristo. Lá em João 13:34, a palavra de Deus nos diz assim: novo mandamento vos dou. Quem está falando? O Senhor Jesus. Olha, eu estou te dando um novo mandamento. Que novo mandamento é este? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amados, isto aqui é muito sério. Muitas e muitas vezes nós não paramos para fazer uma reflexão a respeito disto. Assim como eu vos amei. De que forma que Cristo nos amou? Dando a sua própria vida no meu lugar. A Bíblia nos diz que por um justo poderá ser que alguém ouse morrer, né? Por um justo. Mas Ele morreu por mim, sendo eu ainda pecador, porque Ele me amou de tal maneira, né, que deu a sua própria vida no meu lugar, no teu lugar, para transformar a tua vida, para mudar a trajetória, o caminho a seguir. Às vezes, nós olhamos para a palavra de Deus e não levamos tão a sério aquilo que ela nos ensina. Como filhos obedientes, nós queremos levar a sério a palavra de Deus. Qual é o pai que não se alegra com o filho quando este o faz aquilo que agrada o seu coração? Todos nós que somos pais, e os que não são, que serão, sabe disto, que quando o filho obedece às suas ordens, os seus decretos, às suas prescrições, o coração do pai se alegra. Assim é o coração de Deus também para conosco. Como filhos amados, quando levamos a sério a palavra de Deus, quando olhamos para esta palavra e vemos que, se fora por nós mesmos, jamais poderíamos estar aqui adorando ao Senhor. Nós precisamos dizer: Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor me ensinou a amar. O cristão dispensa carteira de identidade, de membresia, dispensa cruz na lapela da blusa ou do paletó. O cristão dispensa aquilo que nós costumamos colar em nosso carro, dizendo: olha, eu sou cristão, olha, eu pertenço, olha. O cristão dispensa tudo isto, porque o cristão se identifica quando ele ama de verdade. Então, se nós queremos conhecer verdadeiramente o cristão, nós observamos a vida do cristão.
E aí nós saberemos se realmente ele é servo de Deus. Quando ele ama de verdade. Não adianta nós colocarmos uma cruz na lapela do nosso paletó. Não adianta nós colocarmos adesivo no nosso carro, na porta da nossa casa, dizendo que amamos, mas quando alguém bate a porta da nossa casa, nós abrimos a porta e dizemos: hoje não podemos atendê-lo, hoje não temos nada. Ninguém tem nada, ninguém é tão pobre que não tem nada para dar, e ninguém é tão rico que não necessite de alguma coisa. Nós necessitamos do amor de Cristo. O amor de Cristo é que transforma, é que muda, é que faz com que nós sejamos pessoas melhores. Se quisermos ser melhor, nós precisamos obedecer o mandamento do Senhor. E este mandamento é que vos ameis uns aos outros. E aqui não está falando apenas daqueles que servem ao Senhor, mas uns aos outros, aqueles outros que estiverem ao nosso redor. Porque a única diferença entre a minha vida e a vida daquele que está lá no fundo de uma cadeia é porque eu fui alcançado pela graça e misericórdia do Senhor e ele ainda não. Mas o mesmo Deus que me alcançou pode alcançá-lo, porque a ele pertence todas as coisas. Então o cristão se identifica quando ele ama de verdade. Veja o que nos diz a palavra de Deus em João 13:35. Diz assim a palavra de Deus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. De que forma? Que conhecerão que somos discípulos do Senhor? Se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. Meu amado, se nós tivermos amor, às vezes nós ficamos tão apreensivos com dons espirituais, né? Queremos tantos dons espirituais. Tudo isto passará. E esquecemos de amar as pessoas. Às vezes nós acabamos de fazer alguma coisa que nos agrada e de repente fazemos algo que desagrade o outro. E a Bíblia nos chama a atenção e nos diz assim: tudo o que quereis que os outros vos façam, fazeis vós também. Por que razão? Porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas olha, se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu quero ser bem tratado, eu preciso ser tratável. Eu preciso agir de uma maneira que as pessoas tenham prazer em estar ao meu redor, como servo do Senhor. Às vezes nós encontramos pessoas que estão reunidas e de repente vai chegando alguém, ela diz: já está vindo fulano, deixa eu sair. Quer dizer, a sua presença não faz bem aonde ele está. Não é assim a vida do cristão. Quando nós aprendemos a conjugar o verbo amar, nós nos tornamos pessoas que as outras pessoas têm prazer em estar ao nosso lado. Qual é a razão disto? Porque eu sou bom, porque eu sou melhor? Não. Porque ele me amou primeiro. Porque quando eu amo, eu estou pagando uma dívida. E porque isto é um mandamento. E sendo isto um mandamento, eu preciso obedecer. E ao obedecer este mandamento, não passo mais eu viver, mas passa Cristo viver em mim. E aí nós podemos exclamar como o apóstolo Paulo: aquela vida que anteriormente eu vivia na carne, abandonei tudo, né? E por isso é que não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando Cristo vive na nossa vida, a nossa vida é diferente. Totalmente diferente. Então diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros.
como tem sido a nossa maneira de amar. Às vezes nós lemos a Bíblia de capa a capa, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Lemos tantas vezes a Bíblia e não aprendemos a amar. Porque não paramos para conjugar este verbo. Quando nós paramos para conjugar, nós vamos entender o que diz 1 de João, capítulo 3, verso 18. Se você estiver com a tua Bíblia na mão, abra e veja o que nos diz esta palavra. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 18. Olha lá o que nos diz a palavra de Deus. João está dizendo assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós precisamos amar de fato e de verdade. Porque quando nós amamos apenas de palavras, quando nós amamos apenas pronunciando, eu te amo. Wesley, eu te amo. Mas eu apenas estou pronunciando. Mas no fundo do meu coração, não é isso que está acontecendo. Então nós precisamos realmente aprender a amar de fato e de verdade. Se somos discípulos do Senhor, nós precisamos amar. E aqui eu queria deixar uma orientação aos irmãos. Como é que eu posso provar que eu estou amando alguém? Às vezes alguém quer uma prova de que eu estou amando alguém. E às vezes, muitas e muitas vezes, nós deixamos passar desapercebidos esta verdade. Quero provar que eu estou amando, de fato e de verdade. Eu tenho buscado outras pessoas para levá-los a Cristo. Eu tenho falado com as outras pessoas deste amor de Cristo. Eu tenho mostrado às pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém chegará ao Pai se não for por intermédio de Cristo Jesus. Se eu quero provar que eu estou amando as pessoas, a minha vida será de viver realmente como Cristo viveu. E por último, nós temos quarto ponto. Nós já vimos que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós já vimos que nós amamos porque amar é uma dívida. E eu tenho uma dívida para com as pessoas porque Cristo me amou e pagou a minha dívida lá na cruz do Calvário. Aquela nota promissória que estava lá, que era para que eu pagasse, Ele pagou lá na cruz do Calvário. E eu tenho esta dívida para levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. E eu quero provar que eu estou amando, que eu amo. Eu só amo só o Bruno porque ele me trata bem. Não, o Senhor Jesus me amou mesmo sem eu amá-lo. E Ele me amou. Por isso, o quarto ponto nos diz assim: amamos porque somos imitadores de Jesus. Por que nós somos chamados de cristão? Cristão, pequeno Cristo. Porque nós somos seguidores de Cristo, nós somos discípulos do Senhor. E Ele nos chamou para ser discípulos, não para que nós ficássemos apenas com a salvação para nós,
mas para que nós fôssemos usados para levar esta mensagem a outras pessoas. E que mensagem é esta? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem que nós temos a levar às pessoas. Então, se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos imitadores do Senhor Jesus, Ele é o nosso perfeito modelo. Nós vivemos numa sociedade hoje carente de modelos, né? De exemplos, de modelos, de paradigmas. Hoje o mais importante é ter, né? Como foram mudadas as coisas. O mais importante hoje é ter. Eu tenho, né? Então eu posso. Se eu não tenho, eu não posso. Mas não é esta a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho de Cristo é ser. Eu sou cristão. Eu tenho Cristo, eu sou cristão. Aí, para ser, nós precisamos de algumas coisas, né? Nós queremos ser igual a Jesus? Veja bem, nós queremos andar como Ele andou? Nós queremos falar como Ele falou? Nós queremos fazer o que Ele fez? E aí nós paramos para pensar nessas coisas aqui, como é que Jesus andou no meio dos necessitados, daqueles famintos, daqueles tristes, pobres, cheios de enfermidade. Jesus andou curando e fazendo maravilha. Como Jesus falou? Com amor. Né? Ele nos amou de tal maneira que Ele nos fala com brandura, com amor. Ele diz assim, olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido. Vinde a mim e você encontrará descanso para a vossa alma. Será que nós temos andado como Jesus, temos falado como Jesus, temos procurado fazer o que Ele fez? Será que nós temos amado como Jesus? A que ponto nós amamos? Será que nós amamos ao ponto de dar a nossa vida para que outras pessoas conheçam Jesus como seu Salvador? Não é ser levado à morte, mas doar a nossa vida em prol do Evangelho de Cristo Jesus, em prol da mensagem do Evangelho, para que outros conheçam Jesus. Viver como Ele viveu. Uma vida santa, de piedade e de amor, diante do mundo e das pessoas. Por isso Paulo escreve aos Efésios, Paulo está escrevendo aos Efésios e ele está dizendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 1 e 2 de Efésios, ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Meu amado, nesta manhã, o que nós estamos meditando é muito sério. Porque a palavra de Deus nos diz, olha, você precisa andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Se entregou a si mesmo por quê? Qual a razão? Para que eu não fosse condenado à morte eterna. Isto é, a separação de Cristo Jesus. Por isso, como oferta e sacrifício agradável a Deus, como aroma suave, Ele nos amou. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Amar é ser parecido com Cristo.
Você tem sido parecido com Cristo? Eu tenho sido parecido com Cristo? Quando nós temos andado pela rua, na calçada, nos nossos negócios, nas nossas atividades, nos nossos afazeres, as pessoas têm se dirigido a nós e têm dito assim: ali está um cristão. Nos nossos negócios, nas nossas atividades, ou nós temos vergonha por aquilo que nós fazemos? Eu quero concluir nesta manhã dizendo o seguinte: o verbo amar não é só em eloquentes palavras. O verbo amar não é só em discursos belos e sermões muito bem montados, muito bem aparelhado, de palavras bonitas, mas de atitude da própria vida. Conjugar o verbo amar é ter uma atitude coerente diante de Deus e dos homens, para que vejam as próprias obras e glorifique o Pai que está nos céus. Porque tudo fazemos para a glória de Deus. Nada fazemos por nós mesmos, se o Senhor não nos permitir. Nem mesmo amar, nós amamos por nós mesmos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, portanto, amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então, vamos conjugar esse verbo. Por isso eu amo. Amamos porque é uma dívida. E eu tenho uma dívida para com a sociedade em viver e testemunhar o nome do Senhor Deus. E mostrar o que Cristo fez por mim e fará por aqueles que o receberem. Amamos porque amar é mandamento. E amamos porque nós somos imitadores. Como tem sido a minha vida? Eu tenho sido imitador do Senhor Jesus? Lição que eu quero deixar nesta manhã através da palavra de Deus. Sejamos imitadores de Cristo Jesus. Não andemos por nós mesmos, mas andemos pela direção do Espírito Santo. Que Ele nos conduza para que nós possamos realmente sermos convencidos dos nossos erros, das nossas falhas, da justiça, tudo para a glória de Deus. Foi isto que Cristo veio fazer, me amar de tal maneira que deu a sua vida no meu lugar. E é por isto que nós amamos aos irmãos e amamos aqueles que precisam de Cristo Jesus. Que nesta manhã essa palavra produza em nós frutos que salte desta vida para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém?